Oi, meu nome é Alan Carlos, eu sou youtuber, tenho 17 anos, moro em São José dos Campos e já tô nessa área mais ou menos há uns 4 anos. Na verdade, eu sempre fui muito fã de computação, de tecnologia e assim, eu ganhei meu computador, usava quase que 24 horas e eu pensava, nossa, eu quero ser relevante de algum jeito. Eu não queria ser só mais um usuário e aí eu pensei, tá, como eu posso ajudar? E eu lembro que na época tinha até o Orkut, eu tinha criado comunidade de Orkut onde eu fazia capa de MSN pro pessoal e nessa época tinha bombado, assim, deu até certo. E aí foi quando surgiu o YouTube. Eu vi que estava começando, na época era em 2010, e um ano depois eu pensei, nossa, quero fazer alguma coisa pro YouTube também. E eu fui tentando várias coisas, tentei fazer vlog, mas aí foi duas questões. Eu não tinha equipamento suficiente e não tinha idade também, na época eu tinha 13 anos. Eu não tinha muito o que falar com 13 anos pro pessoal. Então eu pensei, vou unir o útil ao agradável. Eu sempre gostei muito de designer gráfico, sempre trabalhei com isso desde os 9 anos, já tinha cursos. Então eu pensei, nossa, eu vou ensinar as pessoas. E foi quando surgiu. A partir daí nasceu o Pixel Tutoriais. É até engraçado o que você falou, né? Porque geralmente a pessoa assiste o vídeo e ela não sabe o que está por trás. É um trabalho gigantesco. Pra mim ainda é mais simples, porque geralmente é gravar a tela. Mas você pega uma pessoa que geralmente vai contar uma história com vídeo, definir roteiro, fazer todo o processo de definir local, montar equipamento, que já é sempre complicado, ter mesmo uma história, roteiro, filmar, gravar, atuar, editar, enfim. Tudo sempre vai variar muito, porque o YouTube, você tem muita liberdade, né? Então cada um vai ter o seu tipo de produção. A minha rotina, geralmente, ela tá baseada em alguns passos. Tem a pré-produção, que é onde eu faço a parte de definir a ideia, escrever o roteiro, pesquisar o que eu vou falar. Tem a produção, que é quando eu coloco a mão na massa. Então é onde eu vou gravar, seja em vídeo ou seja para gravar a tela. Tem depois a outra parte, que é a pós-produção, onde eu vou editar meu conteúdo. Vou pegar o que é bom, vou gravar, vou fazer os cortes, edição de áudio, de vídeo. Aí tem a publicação, que é o processo de envio do YouTube, onde eu vou definir a miniatura do vídeo, vou definir o título. E a pós-publicação, que também é uma etapa importante, onde eu faço a parte de divulgação, tanto em outras redes sociais, vou vendo o desempenho do vídeo se está bem, vejo o que precisa ser ajustado, e é mais ou menos essa rotina. Em relação a horários e datas, é muito variado, depende muito do dia, porque o YouTube te dá essa liberdade, né? Então cada um faz o seu horário. Eu vou vendo conforme a minha rotina, então às vezes tem dia que eu costumo gravar no domingo, edito na segunda de manhã e vou postando, fazendo os outros conteúdos, as outras etapas conforme a minha rotina for permitindo. É bem livre assim. Olha, hoje em dia o YouTube ele não demanda nenhum diploma, digamos assim. Mas tem coisas que são essenciais para você poder estar no YouTube. Uma delas é saber edição, por exemplo. Então, geralmente, hoje o YouTube ele demanda você estar inserido um pouco nessa parte audiovisual. Então, você saber pelo menos o básico de edição de vídeo, edição de áudio, ter uma noção de equipamentos também. Então, é uma coisa que o YouTube geralmente vai demandar. Você tá sabendo pelo menos um pouquinho dessa parte audiovisual. As outras coisas vai variar conforme o seu gênero, conforme a área que você tá mesmo. Então, se o cara tá na culinária, ele tem que saber cozinhar. Se ele dá tutorial, ele tem que saber mexer nos programas, tem que saber ensinar. E aí varia de cada um, cada pessoa mesmo. É até engraçado porque geralmente você faz muito na prática, né? Quando eu comecei no YouTube, o YouTube ele não tinha essa perspectiva que tem hoje. Então, muitos canais eles nem sabiam o que estava fazendo. A gente fazia por diversão. E era isso também. Então, a experiência necessária também, assim, no meu caso, a minha experiência foi saber mexer com edição, saber sobre informática, porque era o que eu falava. Então eu já tinha feito cursos, eu já mexia com edição de vídeo, de áudio, já trabalhava com isso, fui vendo também didáticas, vendo pessoas que davam tutoriais também e sabendo como tinha que ser feito, entendeu? Então a minha experiência foi também quanto a equipamento, saber qual equipamento escolher. Tudo isso são coisas básicas, mas que são importantes
para quem está começando um canal? Assim, ela tem que ser boa com comunicação. Eu acho que é a primeira coisa, né? Porque se a pessoa está falando, seja filmando o rosto dela, ou seja, só filmando a tela, que nem muitas vezes eu faço, ele tem que saber se comunicar, porque você está falando com o público. E aí o quanto você precisa saber se comunicar vai variar. Se o cara vai... Aí depende se o tipo de vídeo, o estilo que ele está fazendo. No começo era até engraçado que eu era até um pouco tímido também para falar. Apesar de eu nem mostrar o meu rosto, mas você via pela voz, já dava para notar a timidez, dava para saber. E aí vai dependendo. Eu acho que a primeira coisa é você fazer o que você gosta. Você está satisfeito com o conteúdo que você está produzindo e isso vai acabar te incentivando a fazer mais. A segunda coisa é a originalidade. Hoje o YouTube possui todo tipo de vídeo, todo tipo de canal que você imaginar. Então você tem que ter aquele diferencial, aquilo que vai mostrar por que o seu canal está se destacando. Então é a originalidade, fazer o que gosta, e também a dedicação, que é o mais importante. Você está fazendo, saber que mesmo às vezes com números não tão grandes, o seu conteúdo tá legal, tem futuro, e continuar assim, persistir, porque muitas vezes não é fácil, mas ir continuando e fazendo. Bem, no YouTube, uma pessoa que quando eu comecei me inspirou muito foi um cara chamado David Jones, apelido dele. Ele tinha um canal de tutorial chamado Estúdio Pirata. Era um dos canais mais famosos de tutoriais, assim, e hoje ele tem até um canal de games de 3 milhões de inscritos, então é um cara muito bom. Outro também youtuber que me inspira muito são os caras do grupo do Jovem Nerd, que eles são não só youtubers, mas são grandes empreendedores. Pra mim também, eu tenho muita inspiração nos grandes nomes relacionados à tecnologia. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, o Bill Gates e até os caras também que criaram o Google, o YouTube. São caras que me inspiram muito porque eles fizeram coisas que revolucionaram o mundo, que hoje em dia são extremamente relevantes e muitas vezes as circunstâncias não eram tão fáceis. O Jobs, por exemplo, na época dele nem existia computador direito e hoje ele tem um império, né, que é a Apple, e tem muitas empresas aí também. Olha, talvez eu ia dizer para continuar. Eu comecei, eu não tinha perspectiva, né, do que ia acontecer, mas muitas vezes assim eu fazia, mas não era tão assim. Então talvez se eu pudesse voltar no tempo eu ia me incentivar a continuar fazendo ainda mais. Talvez falar, olha, profissionaliza mais isso, investe mais, que vai conseguir dar certo, entendeu? Tem algumas áreas que você pode seguir. A primeira delas e mais importante é em relação a equipamento e edição, é a parte de produção. Então se o cara tá com uma câmera às vezes que não é tão boa, investir numa câmera. Se o áudio dele tem muito ruído, comprar um microfone melhor. Também investir em edição, aprender, aprimorar. E a segunda parte para profissionalizar também é no conteúdo ao todo. Então se ele pode criar um site, cria um site, investe em rede social, pesquisa, vai atrás. Hoje em dia tem muito suporte, tem o YouTube Space que oferece cursos. Então tá buscando isso, entendeu? Buscando ferramentas que vão estar facilitando a vida, que vão estar aprimorando e dando um ar mais profissional também no trabalho, que é importante. Eu acho que ela vai estar mais concorrida. Hoje o YouTube tem muito mais canais do que a época que eu comecei. E, inclusive é até engraçado porque em São Paulo já tem escolas que matéria é YouTube. Eu conheço caras que têm um canal de audiovisual e eles já dão aula numa escola sobre o YouTube. Tem um estúdio e eles dão aula sobre o YouTube. Então eu acho que o YouTube vai estar muito mais profissional do que já é hoje. Hoje já é muito profissional, tem produtoras, tem empresas que fazem YouTube. E também vai estar mais concorrido, com certeza. Hoje é difícil definir um valor X exato, porque vai variar do canal, do público, do tráfego que o seu canal vai ter, mas existe uma coisa no YouTube chamado CPM. Esse CPM ele define o quanto você ganha por anúncio, por clique, e quanto maior esse CPM, mais dinheiro você ganha. Uma média, assim, hoje pro meu canal e para canais do meu gênero, eles geralmente ganham em torno de $150, mas isso é para canais menores. Canais grandes já não dá nem para saber, porque é alto assim. E é engraçado porque nem a gente que produz conteúdo sabe realmente ao certo como ganha, porque vem de vários jeitos, de várias formas, não é um tipo de coisa só. Então depende do anúncio, depende do
do número de canais que tem no país, depende da época, então no Natal você vai ganhar mais, geralmente no começo do ano ganha menos, e são diversos fatores que vão influenciar na média salarial. Assim, hoje em dia o YouTube é uma ferramenta muito grande. Ele já está começando a se igualar com uma televisão, por exemplo, em questões de número, de audiência, de empresas publicitárias que estão vindo. O maior youtuber que existe hoje é o PewDiePie, o canal dele tem 30 milhões de inscritos. E é engraçado porque saiu uma pesquisa que mostrou a média que a empresa dele ganhou. Tipo, passou acho que dos 500 milhões, era um valor absurdo, assim. E foi assim, um impacto na internet. Todo mundo, uau, quer dizer que o carinha que tá falando num vídeo, gritando com jogo de videogame tá ganhando tudo isso? Por quê? E é até engraçado que ele fala, por trás disso tem um trabalho muito grande, a rotina não é fácil, porque muitas vezes é um tiro no escuro. Você não tem a certeza de que vai dar certo, muitas vezes a sua estrutura de começo não vai ser a maior, e é muito importante você se dedicar, ter mesmo um foco e ter um apoio. Hoje em dia eu tenho muito apoio dos meus familiares, de amigos, e também uma coisa que tem sempre me ajudado é que eu faço o que eu gosto. Muitas vezes eu acho que a grande maioria de quem faz YouTube não faz por dinheiro, faz porque se diverte, faz porque tem muito mais como um hobby do que uma profissão. Contribui muito. Hoje em dia o YouTube é a TV da nova geração. Então, por exemplo, pessoas talvez mais velhas queriam, por exemplo, se identificar muito mais com o ator, por exemplo, quer tirar uma foto com o ator. Hoje em dia tem muita gente que nem conhece ator, quer tirar foto com o youtuber. E o impacto que o meu canal tem causado é muito legal, porque eu tenho ajudado as pessoas. Então, é uma coisa muito prazerosa. Você tá lendo um comentário e a pessoa fala, nossa, eu tava aqui desesperado, precisando de ajuda, e aí eu vi seu vídeo, me ajudou. Então é muito legal você saber que você está ajudando as pessoas, que está muitas vezes incentivando a criar um canal, incentivando a trabalhar com isso, porque de certa forma o que eu ensino também é uma profissão. Trabalhar com audiovisual é uma profissão, tem muita gente que trabalha e hoje é um ensino gratuito, entendeu? Você poder dar para as pessoas de forma grátis e ter essa retribuição é muito prazeroso, é muito legal. Um livro que eu ia indicar para as pessoas, que foi um livro que me inspirou muito, é a biografia do Steve Jobs. É legal porque ele mostra a genialidade da pessoa e ele mostra uma coisa muito interessante, que não importa a barreira que tem. Jobs foi um cara que teve milhares de barreiras e conseguiu. Ele foi expulso da própria empresa que ele criou outra empresa que ficou muito famosa, que é a Pixar, voltou para a empresa dele, fez um império, então é legal. E nesse livro ele até cita o discurso que ele fez para uma universidade, que é hoje um dos maiores discursos motivadores, é muito legal. E ele fala uma frase que eu nem lembro a tradução ao certo, é Stay Hungry, Stay Foolish, que é uma frase que representa muito, assim, você continuar querendo seguir em frente, continuar empenhado naquilo que você está fazendo, independente das circunstâncias, acreditar em si próprio, e é sensacional, é um livro que eu super indico. Primeira coisa, incentivando, começa. Muitas vezes a gente tem uma barreira, fala, meu Deus, eu quero fazer isso, mas eu não posso. Mas pode sim, se você tem força de vontade, se você tem amor pelo que está fazendo, dá para fazer, independente das circunstâncias. Eu comecei querendo fazer um conteúdo em vídeo, não pude fazer um conteúdo em vídeo, fui gravar a tela, falar, mostrar só a minha voz. E persistir, assim, isso é muito importante no YouTube, ter persistência, mesmo que às vezes o resultado não seja tão bom, continuar, não desistir. E seguir em frente, assim, ter um foco, um objetivo e não desistir mesmo. É a principal dica hoje. Fala aí pessoal, meu nome é Alan Carlos, eu sou youtuber, tenho um canal chamado Pixel Tutoriais e eu queria estar convidando vocês para conhecerem meu trabalho também. Lá tem muito conteúdo legal, vídeos sobre cursos, dúvidas e suporte ao usuário. Enfim, lá eu compartilho conhecimento, que é uma coisa que eu acho muito importante. Então se você se interessou, por favor, gostaria muito que vocês pudessem estar visitando e conhecendo lá o trabalho.